Boa noite, meus irmãos, a paz de Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bereana Online, dando sequência a nossas ministrações desse trimestre, falando sobre a família cristã. Hoje nós teremos aqui um professor muito especial que tem uma ligação com esse assunto, mas antes queria deixar aqui alguns recadinhos. Nossas programações se seguem nessas formatações, a Escola Bereana em formato online transmitido, até que haja uma mudança toda nessa situação aqui no Rio de Janeiro, permaneceremos dessa forma. Fiquem atentos às nossas redes sociais para que você possa ficar por dentro das informações mais atualizadas. Domingo, a nossa Escola Bíblica Dominical em classe única aqui no Templo. Você que nos assiste é sempre convidado para estar aqui conosco quando as programações forem presenciais. Aproveito aqui para poder externar a minha alegria pelas pessoas que nos assistem de outros lugares, pessoas que são de outras igrejas, outros ministérios e que acompanham a Escola Bereana aqui como forma de estudo, como forma de aprofundamento na palavra, como forma de recepção de instrução. Então, eu manifesto aqui a minha alegria por você estar do outro lado assistindo a Escola Bereana. A gente sempre pede para que você participe, deixe seu recado no chat ao vivo, para que a gente possa saber de onde você é, a sua igreja. Não temos nesse momento a possibilidade de interação com o público aqui, mas é sempre legal, você pode deixar seus questionamentos, você pode deixar ali as suas dúvidas ou algum comentário sobre o tema que vai ser ministrado, tá bom? Então é muito legal ter você aqui, também as pessoas que são das nossas ADVECs em vários lugares do Brasil e também em Portugal, que também sempre nos assistem de forma online. A gente sempre reitera também a divulgação sobre o portal Fábrica EBD, fabricaebd.org. Acesse a fábrica, fique por dentro de tantos conteúdos que são disponibilizados lá. Artigos nos nossos blogs, artigos teológicos, materiais para preparação e estudo dessas aulas que são ministradas aqui também estão disponíveis lá. Como não temos como apresentar toda a fábrica aqui para você, fabricaebd.org, e aí eu peço para que você possa passear por todos os lugares possíveis na fábrica para poder você ficar por dentro, se aprofundar. Semana passada eu tive aqui também informando, nós estamos com uma nova temporada do programa Alvoroço. O programa Alvoroço, que é um programa desenvolvido por público jovem, adolescente, e ele agora está com uma nova temporada. Essa temporada conta com episódios toda segunda-feira, no início da noite, nós temos ali no nosso YouTube da EBD, youtube.com/EBDADVEC. Lá você fica por dentro de todos os episódios novos que estão sendo lançados. Esses episódios eles fazem uma correlação com as lições que nossos adolescentes estão estudando aqui na igreja. Então você que quer acompanhar esse programa Alvoroço, quer entender um pouco sobre as lições de uma maneira diferente, para aprofundar, para você também entender como é possível alcançar esse público mais jovem, adolescente, é um convite que eu lhe faço. Acesse lá o nosso YouTube e fique por dentro. Sem mais delongas, eu vou aqui chamar o nosso professor dessa noite. O professor dessa noite, ele além de ser um amigo pessoal, alguém que já, desde 2016, de alguma forma, caminha comigo aqui na igreja, nas nossas capacitações que temos aqui para professores, os cursos que a igreja fornece para poder nós nos capacitarmos para esse ministério docente na igreja. Ele é alguém que sempre esteve aqui comigo, tanto no CEFEC, que é o curso de formação de educadores cristãos, coordenado pelo pastor Fernando, e também o curso de desenvolvimento ministerial. Então, o professor ele é alguém também atuante no nosso departamento de família, alguém que coordena o curso Casais Vitoriosos e auxilia o pastor Danilo Albrilli aqui nesse trabalho de família. Então, eu quero chamar aqui nessa noite, não tem público para poder recebê-lo com aplauso, então você em casa, em concordância, receba o professor Fabiano Souza nessa noite. Tenho certeza que Deus irá
abençoar a sua vida através dessa ministração e tenho certeza que o Espírito Santo irá conduzir essa aula. Vou estar orando para que a gente possa começar. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós queremos te louvar, queremos te agradecer. Nessa noite entregar a vida do Fabiano nas tuas mãos, que tu possa conduzir essa ministração para que ele possa, inspirado, iluminado pelo Espírito Santo, falar aquilo a qual tu tem para a tua igreja essa noite, que famílias venham ser edificadas, que casamentos venham crescer em harmonia, em dedicação para o entendimento da tua palavra, para que isso seja um fruto dentro das relações dos nossos irmãos e daqueles que nos assistem essa noite. É o que eu oro a ti, desde já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Boa aula. A paz do Senhor Jesus, a todos que nos acompanham, é uma honra estar aqui nesta noite, louva a Deus por isso, louva a Deus também pela tua vida, pela vida do pastor desta igreja, pastor Silas Malafaia, também a pastora Elisete, pastor Odilto e a sua família, o pastor Ronaldo também, superintendente da Escola Bíblica Dominical, e também o meu amigo querido Edivanei Fernandes. Obrigado, professor Edivanei, por essa oportunidade também de estar com você aqui nesta noite. E nessa noite nós vamos falar um pouco sobre a lição de número 2, que tem como título Os Alicerces da Experiência Conjugal. Você aí pega a sua cartilha, abre a sua Bíblia aí e vamos estudar um pouco a nossa cartilha desse trimestre, Família Cristã, Proteção, Parceria e Amor. Isso aqui. Bom, foi. O nosso texto bíblico básico, ele encontra-se no livro de Cantares, no capítulo 8, do verso 5 ao 7, do 13 e o 14, e 1 Coríntios 13, do versículo 4 ao 8, só a parte A. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, quero mais uma vez aqui me apresentar. Eu sou o professor Fabiano Souza, faço parte do departamento de família, a quem louva a Deus os líderes do departamento, pastor Danilo, doutora Mônica, e também louva a Deus pelos membros do departamento de família, que Deus os abençoe. Eu sou casado com a senhora Thaís, que está lá nesse momento lá em casa, intercedendo. É uma bênção, é um presente de Deus para a minha vida. Glória a Deus por isso. Então, você já achou aí o livro de Cantares, 1 Coríntios, abre aí a sua Bíblia, que nós vamos passear um pouco aqui pela cartilha e também pela a palavra de Deus. Bom, a nossa lição do trimestre, ela é orientada, ela é comentada pelo pastor Estevão Fernandes, alguém muito capacitado. E na nossa lição de número 2, os alicerces da experiência conjugal, ele introduz essa lição de maneira maestral. Ele diz que, você pode acompanhar na sua cartilha, ele fala de alicerce, ele fala de pilares, e aí ele fala de algumas atitudes, como a fidelidade, a amizade, a santidade e a honra. E ele também fala de manutenção. E toda vez que eu vejo esses elementos aqui que ele coloca na sua introdução, eu fico bastante empolgado, porque ele remete à construção, né? Toda vez que eu li isso aqui, eu pensei no engenheiro, pensei no construtor, pensei também nos operários, pensei também na planta baixa dessa construção. Então, eu pensei nesses elementos. E essa comparação ela é muito pertinente, porque ela se compara ao casamento, e assim como uma construção, o casamento também ele não vem pronto. O casamento ele também evolui ao longo do tempo. E aí a gente vê alicerces da construção, engenheiro, todos esses elementos que remetem uma comparação, uma analogia à família, e a gente entende alguns aspectos aqui interessantes dessa comparação. Primeiro, o casamento ele não vem pronto, ele é construído também ao longo de uma vida inteira. Então, essa é uma primeira ideia que essa introdução nos passa. A segunda é, como assim que a casa é construída com cimentos e tijolos, o lar também ele é construído de princípios e valores. E aí, na questão da família, do lar, a gente tem o grande engenheiro, que é Deus, é aquele que nos deixou aqui regra de prática, de vida cristã. Aqui na sua palavra nós temos regra de convívio, temos deveres,
temos direitos, tem tudo isso voltado para a linha conjugal e o texto bíblico deixa bem claro essas demandas da vida conjugal e essas questões aí muito importantes. E aí, nós temos o construtor, que é Jesus, que ele é a base dessa união conjugal, dessa relação conjugal, ele é a base disso. E os cônjuges, qual é o papel dos cônjuges no lar, na relação conjugal? Eles são o equivalente aos operários, são aqueles que trabalharão para que essa obra evolua, para que essa obra seja consistente e edificada. Então, assim como, aí eu quero já falar alguma coisa para você não desanimar, mas é uma questão, é uma verdade. Assim como as obras apresentam alguns transtornos, o casamento também. Não existe casamento perfeito. Então, o casamento exige essas demandas. Eu gosto muito da definição que fala que o casamento ele é a união de um homem e uma mulher que se unem para fazer a vontade de Deus. E a complexidade do casamento, ela está no fato de que ele envolve direitos e deveres. Então, à medida que esses direitos e deveres são negligenciados, mais propenso a problemas essa família vai apresentar. Essa é a complexidade da relação conjugal. E aí, no livro do curso Casais Vitoriosos, eu peguei a definição de alicerce, já que aqui na introdução ele fala de alicerce. Aí a definição diz o seguinte: é uma escavação feita abaixo da superfície da terra e sobre a qual se assentam as estruturas externas de uma construção. E aí, pesquisando, eu vi alguns elementos importantes da atribuição dos alicerces que faz muito sentido no casamento. O alicerce ele tem, por atribuição, uma das atribuições, é suportar o peso dessa casa. A outra atribuição, ele é responsável pelo nivelamento dessa casa, o equilíbrio dessa casa. E a outra, ele é responsável por manter a casa de pé. Então, é importante que aí ele vai agora citar algumas atitudes, alguns elementos indispensáveis, à manutenção desse casamento. Ele vai falar da fidelidade, da amizade, da santidade e da honra. E aí, avançando para o nosso tópico 1, a louvação do amor no livro de Cantares. E aí é importante, a gente volta para o texto de Cantares, a gente precisa entender um pouco a maneira com a intenção com que esse livro foi escrito. Ele foi escrito por Salomão, provavelmente no início da sua vida, e ele também é um livro que é uma poesia, ela celebra o amor, o relacionamento ideal entre um homem e uma mulher, e ele também apresenta elementos indispensáveis na relação conjugal. Na verdade, ele vai apresentar algumas metas importantes para uma relação conjugal saudável, feliz. E aí, quais são essas metas? O romantismo, o diálogo, a erotização ou toque de sensualidade, a cumplicidade, o companheirismo. Isso é muito importante na vida conjugal. E aí a gente tem uma importância muito singular para a família, para o casamento, para a relação conjugal, o livro de Cantares, que até a gente costuma, comumente a gente indica a leitura desse livro por parte do casal. Porque esse livro, algumas traduções aqui, ele coloca na epígrafe, a hora que o homem fala, a hora que a mulher fala, e a gente indica aos casais a lerem, porque ele é um livro que faz lembrar aos esquecidos a beleza do casamento. Então, isso que gira em torno à beleza, e é por isso que, com essa intenção, que o livro de Cantares foi escrito. E aí ele não pode iniciar falando sobre as questões dos pilares, sem antes falar de um elemento primordial na relação conjugal, que é o amor. O amor é tão forte como a morte. Essa metáfora que ele usa, é interessante que em Colossenses 3,14, ele vai falar sobre tudo isto revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Eu costumo dizer que nessa relação, o amor é como se fosse o cimento, aquele que vai dar a sustância, aquele que vai vincular as partes dessa construção. Então, tudo que for feito na relação conjugal, tanto as construções desses pilares que a gente vai estudar mais à frente, a iniciativa tem que sair por parte do amor. Por quê? Porque quando a gente faz algo por amor, a gente não faz esperando algo em troca. Isso é bom para a vida conjugal, porque a gente não fica com a intenção de receber algo em troca, né? E aí isso evita a gente a passar por frustrações. É interessante isso, a gente falar sobre isso. Os pilares, eles vão ter substância, eles vão ser consistentes, se eles forem construídos com base
no amor. Isso é muito importante a gente falar aqui. Quem faz as coisas por amor, ele não se decepciona facilmente. E aqui na nossa cartilha, ele vai dizer assim, ó, a força do amor no 1.1, o poder do amor. A força do amor é tão avassaladora que é capaz de alterar, ainda que minimamente, a personalidade, o temperamento, os valores, a espiritualidade e as propriedades de ambos os cônjuges. O amor tem algumas características importantes que eu vou aqui pontuar com vocês aqui agora, nessa noite. O amor, ele não pode ser destruído com o tempo. Esse é um primeiro ponto importante. Aí eu lembro de uma vez que eu fui ministrado pela pastora Albertina Malafaia, que ela não sabia o que estava acontecendo na sala, né, do curso, Casais Vitoriosos, e aí ela senta, quando ela inicia a aula dela, ela fala a seguinte frase: o amor pode até demorar a acontecer entre o casal, mas quando acontece, ele não acaba. E isso é interessante, isso é uma verdade absoluta. O amor, e também outra característica, ele não pode ser comprado, ele é dado gratuitamente, ele não tem preço. O próprio livro de Cantares aqui, no verso 7, na parte B, ele diz assim, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de tudo desprezado. Ele não tem preço, ele é um dom de Deus dado gratuitamente. E, portanto, tem que ser compartilhado também dentro dos padrões estabelecidos por Deus. Então, essa é outra função importante do amor. A outra função importante do amor é que o amor tem um poder incrível de transformação. João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, além do amor transformar o homem, ele transforma o status quo do homem. Ele passou de condenado a absolvido. Então, esse é um poder maravilhoso que o amor tem. Um outro poder que vai além ainda do amor é que o amor de Jesus, ele venceu a morte. O texto bíblico diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, o amor é tão forte como a morte. No tópico 1.2, ele vai falar, põe-me como selo sobre o teu coração. Ela vai falar para o Salomão isso, ela vai pedir isso. E é interessante eu falar para você que ela sabia exatamente o que ela estava pedindo. E Salomão sabia e entendia o peso desse pedido. Porque o Salomão, em Provérbios 4:23, ele diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ele conhecia a importância do coração, ela sabia do significado do selo, e ela faz esse pedido a Salomão. Ele sabe que o coração é sede das emoções, dos sentimentos, dos desejos. O coração, ele dita a vida do homem. A gente pode perceber que quando a gente gosta de fazer algo, não tem falta de tempo, não tem dificuldade alguma, não tem obstáculo algum. A gente sempre vai arrumar um momento para fazer aquilo que a gente gosta. Outra coisa importante que o próprio pastor Estevão Fernandes fala é que o coração é o espaço sagrado do amor. E quando ele fala, guarda o teu coração, ele fala assim, ó, bota limite nos desejos do teu coração. Guardar o coração é ter certeza que os desejos estão de acordo com a vontade de Deus e não com a vontade do homem. Então, olha a importância disso. E olha o significado do selo também. O selo ele tem, segundo o pastor Estevão Fernandes, credibilidade, garantia e identidade. O selo tem essas atribuições. É esse objeto especial e precioso. Antigamente, quando se tinha um decreto, o rei selava lá com o seu selo, e aí sabiam que era um decreto real, dava credibilidade àquele decreto. E aí da quem resolvesse burlar aquele decreto. Então, dava credibilidade àquele decreto. O selo, ele era um símbolo de compromisso indissolúvel, o mesmo jeito como é o casamento no seu projeto original. E com base na decisão de Salomão, ela faz um pedido. E aí, colocar ela como selo no coração dele era uma questão de decisão. Então, o que ela estava querendo dizer, de uma vez por todas, é que ela queria que ele não só apenas colocasse ela na vida dele, mas que ele colocasse ela dentro dele. É uma decisão dele. E aí, prosseguindo, ele no tópico 1.2.1, o amor é muito mais que um sentimento. O amor, ele sempre será fruto de uma decisão pessoal. O amor, ele sempre requer atitudes. O amor é uma decisão diária. Eu costumo dizer lá no curso,
Casais Vitoriosos disso, que o amor, que ter um casamento feliz é a vontade de Deus para a nossa vida, ter um casamento feliz é uma decisão diária, dá trabalho e também é uma bênção. Essas são as questões do nosso casamento. Então, o que é uma decisão diária? Decida todos os dias pelo seu cônjuge. Onde quer que você esteja, você está representando a sua família, então, portanto, você tem que decidir diariamente pelo seu cônjuge. Bom, dando prosseguimento aqui, no tópico seguinte, 1.2.2, o amor não se clona, o amor não se copia. E aqui é interessante a gente perceber que existem diversas formas de se expressar o amor. O amor ele não pode ser copiado. Não existe essa possibilidade. Toda vez que você tenta copiar o comportamento de alguém, esse comportamento ele não vai subsistir. Porque você não vai conseguir aguentar por muito tempo. E se tratando de relação conjugal, você está o tempo todo convivendo, você não vai conseguir sustentar esse amor imitado, esse amor fingido. Então, um amor duradouro ele tem que ser um amor autêntico. Olha o que diz a cartilha aí, ponto 1.2.2. Diz assim, ó, que nós somos seres únicos e, como indivíduo, nós desenvolveremos com o nosso cônjuge um jeito próprio de amar, forma especial de viver o amor. Então, essa construção também tem esse elemento de construção da maneira de expressar o amor. Isso aqui é fundamental para que a gente venha entender que é a questão do amor. E a complicação disso ainda, né, a questão dificultosa disso, é o que a doutora Ilma Cunha fala no seu livro, Lugar de Refúgio e Campo de Batalha, que é a base dessa cartilha desse trimestre. Ela fala que existem vários tipos de família e que o casamento que ora se constrói ali, a hora que se constitui naquele momento, ele vem junto na bagagem com o noivo e junto na bagagem com a noiva. Então, nós somos seres diferentes que somos influenciados pela nossa família nuclear. E aí trazemos como herança cultura, identidade. Às vezes o casal vem, o esposo de uma família em que não havia uma expressão muito grande de carinho, de amor, e aí ele vai ter um pouco mais de dificuldade de expressar esse amor. Às vezes a menina ela veio de uma família mais carinhosa e tudo. E aí essa questão de sermos diferentes, né, e ser colocado na mesma casa, a gente tem uma palavra que transformou a minha vida conjugal, que é chamada de ajuste. É necessário que haja ajuste. E uma outra questão que a gente tem que tomar cuidado é a questão das redes sociais, daquele amor medido pelas redes sociais. Fotos, declarações. Teve um tempo que estava assim, meta de relacionamento. Aí botava uma foto, o rapaz ou a menina fazendo alguma atividade, e aí passava 2, 3 meses, esse relacionamento ruía. Então, cuidado com as redes sociais no que se refere à referência de amor. Temos que tomar muito cuidado. Agora, tem um detalhe, uma coisa importante, é que, por mais que sejam formas diferentes de se expressar o amor ele precisa ser expressado. Então, se o teu cônjuge aí não consegue identificar a expressão do teu amor, se esforce. Se esforce mais para expressar da maneira com que ela entenda, ou que ele entenda a tua forma de amar, que você a ama. Então, e aí, dando continuidade, no ponto 1.3, ele diz, ela diz, põe-me como selo sobre o teu braço. E aí é interessante a gente perceber que, no primeiro momento, ela pede para ele marcar por dentro. E no segundo momento, agora ela quer marcar ele por fora, para que todos vejam. Olha na lição aí, no tópico 1.3. Ele vai falar que o verdadeiro amor é explícito, é perceptível, é visível. Então, por mais que você tenha a sua forma tão peculiar de expressar o amor, ele precisa ser expressado. Isso aí é uma verdade. E para que todos vejam. Aí você tem selo novamente, ela entendia a importância do selo, e agora ela está falando de braço. Braço, ele é símbolo de força, amparo, de companheirismo, de proteção. O que, na verdade, isso nos remete é a formação da mulher. Quando ela é formada da lateral do homem, e ela é formada para dali permanecer. Então, não existe a questão de o homem ou a mulher estar em cima do outro ou abaixo do outro, não. Eles têm que andar ali, lado a lado, companheirismo, nem acima e nem abaixo. Crescendo juntos, caminhando juntos, numa relação honesta e transparente. Porque, senão,
não vai subsistir. Amós 3:3 vai falar, porventura andarão juntos, dois juntos, se não estiver de acordo, então não vai subsistir esse relacionamento. Então isso aí é muito importante a gente entender. O tópico 1.4, dando prosseguimento aqui à nossa lição, ele vai falar sobre o amor que resiste aos dilúvios da vida. E aqui ele usa o texto de Cantares, no capítulo 8, o versículo 7, na parte A, que fala, muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Olha o que diz aqui na lição. Olha o que ele fala sobre a questão do amor. Ele é como uma pira olímpica que sobrevive aos jogos e assiste à coroação dos vencedores. As competições acabam, mas a chama permanece acesa para servir de testemunho à história. Então, amor que é amor, ele vence, ele supera, ele resiste os desafios de uma vida a dois. Então, não existe casamento que não tenha conflito. Todos os casamentos têm conflito. Mas eu tenho uma notícia boa. Se você e eu edificarmos os pilares que vamos estudar mais à frente e outros pilares, nós vamos diminuir muito a quantidade de problemas, de dificuldades no casamento. Mas mesmo assim, teremos algumas dificuldades na nossa vida conjugal. E é importante que tenha, porque cresce. Isso faz crescer. O que a gente precisa entender é que está lá Eclesiastes 3, tem tempo para tudo. A gente precisa compreender o momento que nós estamos inseridos. Qual é o momento que estamos inseridos? É esse? Quando a gente entende um momento, porque se depender da gente, a gente só quer rir o tempo todo, se alegrar o tempo todo. E isso nos causa frustração, porque a vida não é feita só disso. E aí, quando a gente entende isso, entende o momento que a gente se encontra, a gente consegue se esforçar para fazer aquilo que o momento exige. As transformações que aquele momento exige. Isso aí é muito importante a gente entender isso. Porque a gente recebe muitos casais que falam, eu mereço ser feliz. Você merece ser feliz. Mas você está passando por um momento de dificuldade. Você vai vencer esse momento. Isso faz parte do casamento. Né? De uma forma geral, muitos dos problemas, é bem verdade, você vai conseguir evitar se você desempenhar bem o seu papel, os seus deveres. Mas conflitos também servem para crescimento, amadurecimento desse casal. Então ele fortalece o casal. As grandes lutas têm por característica fortalecer. Se vencer essa luta, fortalece o casal se une mais. A gente costuma tropeçar nos pequenas pedrinhas, nos pequenos problemas, mas também até eles precisam de atenção especial, para você não deixar ele crescer, de maneira que depois você perca o controle. Então, o amor só é amor se ele resistir aos desafios da vida. Bom, aí sim, feito esse pano de fundo, né, que falou da posição dos cônjuges, das atribuições, dos direitos e deveres dos cônjuges, agora vamos falar da questão dos pilares. Né? Falamos sobre o amor, da importância de construir, agora nós vamos falar sobre os pilares. Ele vai agora falar alguns pilares indispensáveis. Existem outros, vários outros, mas ele vai se ater a esse. Então, são pilares para a manutenção da saúde conjugal para o casamento, que é a fidelidade, a amizade, a santidade e a honra. O primeiro pilar, você pode acompanhar aí, é o pilar da fidelidade. No nosso texto áureo, texto importante, aqui o mais importante, texto de ouro, ele diz, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Ele fala de um pilar importante, que uma vez abalado, compromete os outros pilares também, que é o pilar da fidelidade, que está lá. Por isso que está no nosso texto áureo, no nosso texto de ouro, precisa de uma atenção especial. Por quê? A fidelidade, ela é uma necessidade básica do casamento. O comentarista vai dizer que ela é o oxigênio do casamento. A fidelidade é o oxigênio do casamento. Olha o que diz lá na cartilha, acompanha comigo aí, no tópico 2.1, ele vai falar, a fidelidade é como um muro que protege o relacionamento, um jardim fechado, um manancial cerrado, uma fonte selada. Ninguém mais tem acesso, senão ele ou ela. Essa confiança, né, na fidelidade do seu cônjuge, isso é um pilar fundamental, uma necessidade básica da relação conjugal, ter esse pilar bem edificado, porque ele compromete também os outros pilares. E Deus se preocupa com a fidelidade conjugal.
Tanto é que dos 10 mandamentos, dos 6 que são de ordem da relação interpessoal, da relação entre homens, aqui na horizontal, 3 desses ele vai falar acerca da proteção da família. Né? Honrar pai e mãe, não adulterarás, né? E não cobiçar a casa do próximo. Desses 3, 2 deles está ligado à questão da fidelidade. Então, Deus é preocupado com a fidelidade. Deus entende a importância da fidelidade e o casamento ele foi feito para esse pilar ser um pilar sólido e edificado na sua casa. O pilar da fidelidade. O outro aqui, avançando, quanto mais fiel se é, mais protegido estará a relação. É interessante que antes essa questão da infidelidade, ela era muito atribuída ao homem, infelizmente, né? Essa prática horrível, essa prática da infidelidade. E aí, para piorar ainda, vem aumentando, né? Não sei se pode ficar pior, mas para ficar horrível de uma vez por toda, algumas pesquisas apontam que o número de mulheres que também confessaram ter alguma relação extraconjugal tem aumentado na nossa sociedade de hoje. Uma pesquisa da universidade aponta isso. E entre as principais causas desse rompimento conjugal estão as redes sociais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as redes sociais. E eu não digo cuidado para navegar nas redes sociais, eu digo cuidado para não naufragar nelas. Então, esse que é o grande problema. Ela pode ser instrumento de evangelismo, você pode compartilhar a palavra de Deus, mas, porém, se você não souber usar, você vai usar ela para a destruição também do seu casamento. Lá na Grã-Bretanha, eu li sobre isso, eles vão falar que um jovem, que você já sabe qual é, que ele é o responsável pela criação de uma rede social, ele é tido como um dos maiores destruidores de lares na Grã-Bretanha. De 1 a cada 3 pessoas que se divorciam, eles atribuem à rede social como alguma responsabilidade pelo divórcio. Olha que coisa grave. Uma outra pesquisa de uma associação americana dos advogados, o que vale a OAB aqui no Brasil, diz que de 1 a cada 5 divórcios, eles vão alegar as redes sociais como uma das possíveis causas. Eles vão incluir as redes sociais no processo. Então, é muito importante tomar cuidado com as redes sociais. Eu digo que o relacionamento ele é feito de uma relação honesta, transparente, então não tem senha, todo mundo sabe tudo, não há nada que esconder. A melhor coisa é ter um relacionamento transparente. E quais são as consequências da infidelidade? Aí você pode começar a redobrar a sua atenção, porque olha as consequências da infidelidade. É uma das principais causas de divórcio, como a gente já falou. Então, ela abre o caminho para o divórcio, ela gera insegurança, né? Os outros pilares são abalados, o da amizade, o pilar da santidade e o da honra são abalados em virtude dessa questão da infidelidade. Ele abre feridas, a infidelidade abre feridas na alma e no coração e abre brecha para o diabo. E aí eu botei outra consequência, Malaquias 2, 13 e 14, que o texto diz que as orações interferem na vida espiritual, as orações são interrompidas. As orações são interrompidas quando há a infidelidade. Mas também no meio disso tudo eu consegui extrair uma boa notícia. A boa notícia está lá em Provérbios 22, 13, que diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E no Evangelho de João, no capítulo 8, do verso 2 ao 11, vai falar da mulher adúltera, que recebe o perdão e a ordem específica: vai e não peques mais. Além dessas consequências que nós falamos aqui, existe outra consequência, que deve ser muito buscada, que é o perdão, a restauração. A primeira opção tem que ser o perdão. A última, o divórcio. Então, Deus ele tem, e aí redobre a atenção, Deus tem recompensa para aqueles que são fiéis. Seja fiel ao compromisso que você selou diante de Deus, como testemunha, e também outros convidados. Então, envolve diversos setores, né, da sociedade, Deus, né, Estado civil. Então, envolve diversas questões a sua, independente se onde você casou, Deus é testemunha desse teu compromisso com a tua esposa ou com o teu esposo e seja fiel a ele até a morte. Bom, o outro pilar é o pilar da amizade.
E aí é interessante como é um dos pilares mais afetados por causa da infidelidade. Porque, na verdade, a amizade ela só pode ser estabelecida quando se tem confiança. Não tem como você ter uma amizade com uma pessoa que você não confia. Então, é importante você entender isso. Os cônjuges, eles precisam ser companheiros. A intimidade ela não só restringe a uma parte da casa, em outras partes da casa também. Então, os cônjuges precisam ser companheiros. Eu gosto muito da analogia, que eu vi algumas mensagens por aí, que fala que a relação conjugal tem que ser igual a um jogo de frescobol. Quando dois, eles se unem em torno de um propósito único, que é fazer com que essa bola ela não venha cair ao solo. Diferentemente, num casal, num lar onde tem disputa, eles jogam o ping-pong, né? Porque eles pegam esforços para poder vencer o outro, tá? Essa competição. Então, a primeira opção é a opção correta para um casamento em que existe o pilar da amizade, é o frescobol. E aí, no livro da doutora Ilma Cunha, ela fala, você escolhe, ou a sua casa é lugar de refúgio ou campo de batalha. E aí você decide. E aí, continuando, ele vai falar que belos são os teus amores, irmã minha. Então, além do livro de Cantares estar repleto da intimidade sexual, ele também vai dar importância na relação familiar de irmãos. Ele não vai desprezar essa intimidade na relação de irmãos. Ele vai dizer que a importância dessa relação de irmãos. Ela também é necessária, é fundamental para ter um relacionamento saudável. Essa questão da relação entre irmãos. Então, ele fala na lição sobre o companheirismo, acolhimento, interlocução, diálogo. É no diálogo, é na comunicação que a gente conhece o cônjuge, é no diálogo, na comunicação que a gente conhece planos, objetivos, projetos. E aí é na comunicação que ela colabora muito para que haja o ajuste. E o ajuste ele é fundamental para a saúde do casamento. O próximo pilar, o pilar da santidade. Ele vai falar do pilar da santidade. Ora, vamos lá, eu aqui usei uma questão bem simples. Nós temos o casamento, ele é projeto de Deus. Sim, ele é projeto de Deus. Então, ele é coisa feita no céu. Então, é santo. Então, portanto, o casamento ele é santo. E por Deus ter projetado o casamento, ele tem que ser o centro da nossa relação conjugal. Sim? Ele tem que ser o centro dessa relação conjugal. E aí ele, como centro dessa relação conjugal, Hebreus 12, 14 vai dizer, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Isso significa que a santidade ela é importante para o casamento porque ela atrai Deus para a tua vida. Ela atrai Deus para a tua casa. Ela atrai Deus para o teu casamento. Essa é a importância da santidade, uma das importâncias da santidade. Ela atrai Deus para a tua casa. Ela traz Deus para a tua família. Aí, prosseguindo, ele vai falar da responsabilidade do homem. Aí, abre aí a tua Bíblia aí. Efésios 5, 25, 26. Homens, redobrem suas atenções. Presta atenção. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. E aí eu destaco o amar, o se entregar e a santidade nesse texto. Isso é importantíssimo o homem entender que esse é um dos deveres conjugal que ele tem. É importante porque a santidade, você é santo, você busca a santificação do seu casamento quando você faz os seus deveres, quando você tem os seus deveres e os seus direitos estabelecidos, equilibrados no seu casamento. Então, quando eu faço isso, quando eu cumpro os meus deveres, quando eu cumpro o meu papel numa relação conjugal, eu automaticamente também estou a santificando. Quando eu obedeço a Deus, quando eu estabeleço os pilares que Deus estabelece, quando eu cumpro aquilo que a palavra de Deus manda cumprir. Então, o que eu posso dizer é que nós sejamos a palavra de Deus na nossa casa. Que nós possamos ser a palavra viva na nossa casa. Que nós possamos ser o pastor perpétuo do nosso lar. Então, a nossa primeira referência é no nosso lar. Então, isso é muito importante. E o último pilar, ele vai falar o pilar da honra. E aí eu quero aqui ler com vocês, para a gente terminar aqui. Ele vai falar que a ideia de honra é apreço, homenagem, crédito, respeito e reconhecimento. O pilar da honra implica em reconhecer o valor de outrem em nossa vida. E aí, no final, aqui ele vai dizer que, do mesmo modo, no casamento,
Marido e mulher precisam honrar um ao outro em público sempre. E aí eu não vou perder a minha oportunidade de louvar a Deus pela vida da minha esposa Thaís. Alguém que é bênção para mim. Alguém que, quando eu enfrentei um dos momentos mais difíceis da minha vida, eu olhei para o lado, ela estava do meu lado, me incentivando a avançar, dizendo que eu posso, que eu vou conseguir, me motivando. Então eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, ela é um presente de Deus para mim. E aí, vamos encerrar aqui na nossa conclusão. Ele diz no texto de Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. É importantíssimo, indispensável a presença de Deus em um casamento feliz. Eu quero dizer a você que é possível ter um casamento feliz cumprindo aquilo que está na palavra de Deus. Tenha fé nisso. Deus, ele tem poder para restaurar a tua casa. Assim como ele cura, assim como ele faz ressuscitar, ele tem poder para dar vida à tua família. Então, permita, não só que Deus seja testemunha da tua relação conjugal, do teu casamento. Permita que ele seja um agente ativo na sua casa. Então, que a partir de hoje nós possamos chamar Deus para a nossa casa, chamar Deus para a nossa família. Isso é uma decisão nossa, chamar Deus para a nossa casa, para a nossa família. Eu agradeço a minha oportunidade, eu louvo a Deus pela tua vida mais uma vez e que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a sua família. Amém, a paz de Cristo, a todos novamente. Agradecer a ministração do professor Fabiano. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado nessa noite com essa ministração. Cada um dos pilares que foram ofertados para nosso entendimento essa noite, na verdade, eles não são únicos, mas nos fortalecem no sentido de entender como é importante nós colocarmos isso em prática dentro do nosso relacionamento conjugal, dentro da nossa família. Espero que você tenha, de fato, recebido essa mensagem, você que tem uma família, que você tem um seio familiar, que você possa, debaixo dessa palavra, colocar em prática para poder você aumentar aí o nível de interação dentro do seu casamento, dentro da sua família, para que você venha alcançar uma satisfação naquilo que Deus tem preparado para a sua casa. Deus possa abençoar a vida do professor Fabiano, ministração maravilhosa. Eu quero aqui aproveitar, muita gente na nossa participação ao vivo no chat, então a gente tem pessoas do Mato Grosso, pessoas da região dos Lagos, o pessoal de Sorocaba, né? Sorocaba que creio que receberá aí brevemente uma de nossas ADVECs, então que você possa continuar nos assistindo, que você possa continuar aprendendo a palavra aqui conosco, porque estamos todos nesta mesma posição, de pessoas que aprendem a palavra e que buscam a prática dela para que isso seja bênção para nossas vidas. Vou estar orando e terminando mais uma Escola Bereana, que você possa compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, acessar a Fábrica EBD, para que você possa aprofundar. Esse PowerPoint depois será disponibilizado lá e também temos muitos materiais já disponíveis. Você pode escutar essa aula, o professor Fabiano ministrou também no CDcast, que é o podcast da lição bíblica no canal Crente Docente. Pode colocar na tela esses endereços. Isso. Ó, temos aqui os nossos endereços da Fábrica EBD, tanto do portal, Facebook, Instagram e YouTube. Todos esses canais convertem e te levam até conteúdos bíblicos, material para aprofundamento e preparação também de lição bíblica. Tem muitos professores de escolas dominicais em vários lugares que seguem também essa revista da Central Gospel e que podem também se aprofundar.
Além desse trimestre, nós temos outras revistas disponíveis para você estudar lá, tá bom? Faça esse acesso. Se puder colocar também os contatos da EBD, colocou os da fábrica EBD, se possível colocar o da EBD também para poder as pessoas terem acesso à reprise. Seria possível colocar ou não está aí o Claudinei? Bom, então pelo da fábrica você consegue interligar lá os contatos, mas essa aula vai ser reprisada no YouTube da EBD, youtube.com/EBDADVEC, para você assistir novamente. Então tem muito material, muita possibilidade de você se aprofundar e aprender mais a palavra. Pai querido, Pai amado, nós queremos te louvar. Nessa noite queremos agradecer a Ti pela vida do professor Fabiano. Nós queremos entregar a Ti a vida dele, a vida de sua esposa Thaís, que Tu possa abençoar o lar, o matrimônio desse casal abençoado, que tem sido instrumento na Tua casa, podendo orientar outros casais, podendo instruir acerca daquilo que a Tua palavra direciona para nossas famílias, que Tu possa guardar a casa dele, guardar o casamento dele, o seu lar, que Tu venha constituir na vida dele tudo aquilo que tem como promessa, que Tu venha derramar sobre a casa dele, seu lar, sua família, seu casamento, tudo aquilo que Tu planejou. Nós queremos Te agradecer pela vida dele, agradecer também pela vida de cada um internauta que nos assiste essa noite, que Tu venha abençoar os lares daqueles que receberam essa palavra. Nós cremos no propósito da família, nós cremos que isso é o Teu propósito e nós sabemos que uma nação forte se fará com famílias fortes e alicerçadas na Tua palavra. É o que eu oro a Ti, te agradeço e peço para que Tu abençoe todos nós e aqueles que nos ouvem e dizem amém. Deus abençoe sua vida e até a próxima Escola Bereana.